Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo. E hoje nós vamos tratar do capítulo 18 do livro Boa Nova, do Humberto de Campos, psicografia do Chico Xavier, como todos já sabem. Então que Jesus os abençoe para que a gente possa desenvolver esse conteúdo da melhor maneira possível. E o título dele é A Oração Dominical. E nós sabemos que se trata do Pai Nosso. Então, Humberto de Campos começa esse capítulo mencionando a sogra do Pedro, que tinha sido curada por Jesus depois de uma longa doença, onde todos acreditavam que ela não mais se recuperaria. E aí, ela, muito grata ao mestre, ela pede ao Pedro que converse com Jesus para que Jesus alivie a situação material da família. Era uma família pobre, a filha dela tinha que trabalhar muito, e ela fez assim, uma série de arrazoados com o Pedro, dizendo, olha, por que tem gente aí que tem tudo e a nossa família vive, né, numa situação financeiramente tão difícil? O Pedro reluta de início, mas depois ele fala, olha, talvez ela tenha razão. E aí o texto continua, e na primeira oportunidade que Pedro tem, e Pedro era um discípulo, ele orava bastante, né? Ele vai até Jesus e ele pergunta, mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? Aqui dando a entender que Pedro também pedia uma melhoria da sua condição material. Acreditarias, Simão, continua Jesus, né, na fala do Humberto de Campos, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível se nenhum resultado obtivessem? Ou seja, ao longo de toda a existência humana, se Deus de alguma forma não atendesse os seus pedidos, os homens deixariam de bater essa porta. É em síntese o que Jesus está falando. E depois ele finaliza esse parágrafo dizendo, não tenhas dúvida, todas as nossas orações são ouvidas. Aí Pedro replica, no entanto, se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanha diferença na sorte? Por que razão sou obrigada a pescar para prover a existência, quando Levi ganha bom salário? Não vamos nos esquecer, Levi era o publicano, então ele tinha uma situação tanto intelectual quanto material muito melhor que os demais discípulos. Então, nesse momento, o que Pedro está falando é o seguinte, bom, eu tenho que pescar uma atividade dura, né, que demanda muita força física, e o Levi é um coletor de tributos. Então, a vida dele é muito mais fácil do que a minha e muito melhor remunerada. É o que o texto está dizendo. Continua. Por que razão sou obrigada, então, a pescar para prover a subsistência quando Levi ganha bom salário no serviço dos impostos, com a sabedoria dos livros? Está mencionando aqui, né, os registros. Como explicar que Joana, aqui ele recorre a Joana de Cusa. Lembra que Joana de Cusa, nós trabalhamos esse conteúdo num vídeo anterior. Joana de Cusa era uma romana muito rica, gozava de uma condição social privilegiada, então ele está recorrendo a isso. Ó. Como explicar que Joana disponha de servas numerosas, quando minha mulher, a esposa de Pedro, é obrigada a plantar e cuidar da nossa horta? Aí, Jesus dá uma resposta que é belíssima, porque Jesus fala o seguinte, ele traz na resposta dele o conteúdo de que cada um de nós, aonde estivermos, nós temos um propósito a cumprir. Joana estava ali atendendo, porque ela não era só atendida, ela também atendia as suas servas. E a esposa de Pedro, que nesse momento eu esqueci o nome dela, enfim, ela cuidava das plantas, ela cuidava das hortaliças, ela tinha uma atividade importante
no lar. Então é o que Jesus vai responder para Pedro. E ele fala lá na frente o seguinte: achas que uma casa estaria completa sem as mãos abnegadas que lhe varrem os detritos? Então, olha só, até o fato de uma dona de casa fazer a limpeza da casa, essa é uma atividade que Jesus também valoriza. Se todos os filhos de Deus se dispusessem a cobrar impostos, ou seja, se todo mundo fosse cobrador de impostos, quem os pagaria? Então é importante quem cobra e é importante quem paga. Vês, portanto, que antes de qualquer consideração é preciso santificar todo o trabalho útil, como quem sabe que o mundo é morada de Deus. Então, essa parte aqui ela é tão importante porque quantos de nós acreditamos que o trabalho não tem importância? Que o trabalho não resulta no nosso crescimento espiritual. E Jesus, nessa fala aqui, está dizendo que o trabalho é importante, muito importante, seja ele qual for. Onde estivermos, nós temos como atuar e sermos úteis. Aí Jesus continua dizendo assim: já pensaste que se a tua esposa cuida das plantas da tua horta, Joana de Cusa educa as suas servas? Então, a esposa do Pedro tem uma finalidade, Joana de Cusa tem outra. Finalidades igualmente importantes. A qual das duas cabe responsabilidade maior? Jesus continua: a tua mulher que cultiva os legumes ou a nossa irmã, Joana de Cusa, que tem algumas filhas de Deus sob sua proteção? Aqui é outro momento que nós precisamos parar para refletir, porque assim, nada na vida acontece por acaso. Nossos filhos não são nossos filhos por acaso. Quando nós recebemos filhos, quando nós entramos em contato com alunos, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com os nossos cônjuges, essas criaturas são colocadas nas nossas vidas por uma razão. E quando nós entendemos isso, e quando nós entendemos que a nossa participação na vida deles é fundamental para que tanto nós cresçamos quanto eles também cresçam, aí a gente vai olhar a vida de forma diferente. E Jesus continua: quem poderá garantir que Joana terá essa responsabilidade por toda a vida? Olha só o que Jesus está já levando Pedro a refletir. Nada da vida é permanente, nada. Hoje nós estamos na condição que estamos, mas será que daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, a nossa condição será a mesma? E nós sabemos que Joana de Cusa, o marido dela, perde a sua condição financeira, ele acaba desencarnando e ela, de uma dama da sociedade, ela passa a ter que trabalhar. E além de tudo, ela era mãe, ela tinha um filho e ela arregaça as mangas e vai cuidar dos filhos de outras mulheres. Então, quer dizer, a situação dela muda radicalmente. É o que Jesus está falando aqui. No mundo, continua, há grandes generais que, apesar das suas vitórias, passam também pelas duras experiências de seus soldados. Assim, Pedro, precisamos considerar, em definitivo, que somos filhos e servos de Deus, antes de qualquer outro título convencional, dentro da vida humana. Então, nós não somos uma coisa só. Nós somos servos e filhos. Nós temos condições prósperas e não. Nós passamos por saúde e por doença. Nós passamos por condições materiais boas e ruins. Então a vida é uma gangorra o tempo todo. E em qualquer situação nós temos oportunidade de aprender. Aí, dito isso, o Pedro só está ouvindo e absorvendo essas lições de Jesus. E aí ele fala assim: mestre, como deveremos interpretar a oração? Em tudo, responde Jesus, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão
ininterrupta com Deus. Aí é quando Pedro retruca e diz assim: poxa, mas será que eu estou orando certo? Eu não vejo as minhas preces serem respondidas. E Jesus então pergunta para Pedro: o que você tem pedido? E Pedro então responde na sua... Pedro é muito inocente, na verdade, né? Porque ele fala assim, que ele pede que as situações, o cansaço, né, da vida seja atenuado por Deus. E Jesus responde: entretanto, Pedro, observamos que os homens não se lembram do céu, senão nos dias de incerteza e angústia do coração. E aí ele continua dizendo que Pedro, primeiro, ele não devia rezar só nos momentos difíceis. Segundo, ele ficar atento ao que ele pedia. Aí Jesus continua, Pedro ouvia o mestre com uma compreensão nova. Então, a fala de Jesus dá uma ideia diferente ao Pedro do que representava realmente a função da vida, as responsabilidades da vida e o que pedir. Mas, ainda assim, o Pedro, ele fala assim: tenho implorado a sua bondade que aplana os meus caminhos. Que ele pede a Deus que aplane, quer dizer, o que é aplanar? Deixe reto, sem os altos e baixos da vida, com a solução de certos problemas materiais. E aí Jesus responde: Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação dos teus desejos e caprichos, é possível te retirares da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderdes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. É aí que Pedro fala: então, mestre, ensina-nos a orar. E aí Jesus passa a ensinar o Pai Nosso. E o Humberto de Campos finaliza essa lição dizendo: Levi, que é o Mateus, o mais intelectual dos discípulos, tomou nota das sagradas palavras. Então, a gente sabe que o Levi, ele passa o tempo todo anotando tudo que Jesus falava, justamente para quê? Para que aquele registro não se perdesse. A rogativa de Jesus continha, em síntese, olha como Humberto de Campos termina, todo o programa de esforço e edificação do cristianismo nascente. Desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. Um grande abraço para todos, que Deus nos abençoe os bons propósitos. Fiquem com Ele, agora e sempre, que assim seja.